Festival de suspense. Algumas lembranças. É melhor esquecer. Ele matou a minha esposa e arrasou com a minha memória. Mas quando o desejo de vingança é maior... Você vai pagar pelo que fez. É preciso montar um quebra-cabeça. É preciso marcar o destino no próprio corpo. Quem é você? Guy Pearce, Carrie-Anne Moss em Amnésia. Neste sábado, 00:30, no Cine Belas Artes. Olá, você vai ver agora no Jornal do SBT. FMI quer a continuação do aperto na economia. Ronaldinho Gaúcho é a atração confirmada no jogo de domingo no Morumbi. Bill Clinton, o ex-presidente americano, foi internado para receber pontes de safena. Furacão está cada vez mais perto da Flórida. Milhões já fugiram de casa. Foi uma tragédia. Imagens do atentado terrorista na Rússia chocam o mundo. Tudo isso aqui no Jornal do SBT. Final sangrento para os reféns de uma escola na Rússia. Pelo menos 200 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas. As imagens chocaram o mundo. Por todos os lados, as televisões mostravam imagens de crianças correndo e de feridos nas ruas. Mães desesperadas procurando notícias e policiais socorrendo as vítimas. As imagens que chocaram o mundo foram o marco do final trágico de um sequestro que durou mais de 48 horas na cidade de Beslan, na República da Ossétia do Norte. A confusão começou no início da tarde, logo depois que 40 mulheres e crianças conseguiram escapar da escola sob os tiros dos terroristas. As forças especiais entraram em ação para proteger os reféns e invadiram o prédio. Minutos depois, bombas foram detonadas dentro da escola. Parte do teto desabou, matando dezenas de pessoas. O pânico foi geral. Mais de 600 pessoas foram internadas nos hospitais locais com desidratação. Pelo menos 200 morreram, a maioria crianças. 20 terroristas foram mortos, 10 deles árabes. 4 conseguiram fugir. A Rússia suspeita que a rede Al-Qaeda tenha patrocinado a operação. O cenário dramático provocou indignação de vários líderes mundiais, que estão enviando mensagens de solidariedade. Este é o terceiro ato terrorista em menos de 2 semanas. Na terça-feira, uma mulher-bomba matou 10 pessoas perto de um metrô. E na semana passada, uma dupla explosão aérea matou 89 pessoas. O presidente Lula esteve na sexta-feira, aliás, na noite de sexta-feira, em Osasco, Grande São Paulo. Ele participou da festa de 60 anos de fundação da Cobrasma, fábrica de vagões e materiais ferroviários. A sirene acionada pelo presidente Lula marca a reativação da metalúrgica. A fábrica funcionou durante 50 anos, fechou as portas em 94 e voltou a produzir vagões de trem. A retomada dos negócios em 2 filiais da empresa permitiu a geração de mais de 1.400 empregos este ano. Nós precisamos fazer uma combinação perfeita entre hidrovia, ferrovia e rodovia, criando um sistema intermodal de transporte que possa fazer fluir a um preço muito mais barato a riqueza que o nosso povo é capaz de produzir. O presidente visitou as instalações da fábrica, que exporta para os Estados Unidos, América Latina e África do Sul. O presidente Lula reclamou que a demora do Congresso em votar o projeto das parcerias público-privadas está prejudicando a retomada dos investimentos em infraestrutura no país. Porque o Brasil não pode ficar esperando o Estado ter dinheiro para fazer aquilo que o Brasil tanto necessita. O prêmio da Mega Sena mais uma vez acumulou. Neste sábado, se houver acertador, ele vai receber 31 milhões de reais. O Jornal do SBT quer saber, se fosse você o Felizardo, qual seria a sua primeira providência com os 31 milhões de reais? Eu pagaria todas as minhas contas em primeiro lugar, pagaria meu dízimo e depois sairia num lindo e delicioso passeio pelo mundo. Bom, primeira coisa, eu ajudava minha mãe a pagar as contas de casa, quitar a casa. Depois, eu compraria uma casa para mim também.
compraria um carrinho do ano e seria feliz. Com 31 milhões de reais, com certeza muita gente da minha família e dos meus amigos mais próximos estariam bem como eu. Pagaria minhas contas e com certeza começaria a estudar. Bem, se eu ganhasse na Mega Sena, com certeza eu compraria uma casa, um carro e garantir o futuro dos meus filhos, pensar no futuro deles. Se nossos entrevistados ficassem milionários com a Mega Sena, 3 deles, primeiro, pagariam as contas. Os últimos momentos da libertação dos reféns no atentado terrorista na Rússia foram marcados por cenas de caos. Pais correndo para todos os lados e gente chorando do lado de fora da escola invadida. Uma mulher contou ter visto bombas e disse que os militantes tinham botões a seus pés e ameaçavam explodir o prédio. Eles tinham o olhar de pessoas loucas. Refém russa. A seguir, morador de rua pode ter sido ameaçado de morte por policial. E mais, voluntários dão vida nova a crianças com câncer. Confira em instantes. Mudando o Brasil. O governo federal moderniza aeroportos de norte a sul e gera milhares de empregos. Faz em Recife o maior aeroporto do Nordeste. Em São Paulo, mais conforto para os passageiros de Congonhas e Campinas. No Sul, Navegantes está pronto para se tornar internacional. O aeroporto está muito bonito, confortável, moderno. Eu adorei. É o Brasil na rota do crescimento. Um país de todos. Já rodei o peão e ganhei 50 mil reais. Está todo mundo rodando e ganhando com o peão do baú. Eu rodei o peão e ganhei 20 mil reais. Compre e pague o carnê do baú para concorrer a prêmios de 5 mil até 1 milhão de reais. Eu rodei o peão, fiz um par e ganhei 5 mil. 50 mil muda a vida de qualquer cidadão. Novo peão do baú. Prêmios de até 1 milhão de reais. Adorei, amei. Agora você poderá adquirir os serviços funerários por antecipação e evitar o desconforto em um momento tão delicado, muitas vezes explorado. Garantido pelo maior cemitério de Belo Horizonte e pelo primeiro crematório de Minas Gerais, a Renascer Funerária está lançando no mercado um novo conceito em atendimento funerário antecipado. Compromisso com seu conforto, respeito pela sua família. 3274-7001. Quelé Metaleiro ataca. Todo mundo é doido. O comando maluco se defende. Eu te pego! Golias contra-ataca. Vem porrada! E esse técnico vale ouro. Deram um dedo reserva, tô mordendo. E Guajarina esbanja sua ternura com Vanderleia. Você falou. Falei, linda. Que era minha. A praça é nossa. Neste sábado, 11 da noite. O Superior Tribunal de Justiça negou nesta sexta-feira a suspensão da ação penal contra o pediatra paulista Eugênio Shipkevich, condenado em 2002 a 124 anos de detenção por pedofilia. A defesa do médico alegou que não teve acesso aos vídeos em que o acusado molestava os pacientes, o que impossibilitou a ampla defesa do réu. Vamos agora ao giro de notícias pelo Brasil. Mais um morador de rua foi assassinado na região central de São Paulo. Ele foi morto a pauladas na noite desta quinta-feira. E um policial foi acusado de apontar a arma para um morador de rua agredido durante interrogatório no Hospital do Servidor Público. A Ordem dos Advogados do Brasil confirma a denúncia. Fato grave, gravíssimo. Um sinal de despreparo total deste investigador, tanto que a rigor já foi afastado. Um dos mais importantes símbolos do Círio de Nazaré, que acontece em outubro em Belém do Pará, vai sofrer modificação. A animação mostra o esquema que haverá somente uma corda em linha reta atrelada à berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, que vai garantir segurança e rapidez na procissão. Um passeio através do tempo. Peças raríssimas do Museu Nacional de Belas Artes deixam o Rio e passam uma temporada em Brasília. É a exposição entre duas modernidades, do neoclassicismo ao pós-impressionismo. São pinturas, esculturas, desenhos e gravuras de renomados artistas.
programa de voluntários da Associação de Apoio à Criança com Câncer bate recorde em São Paulo. Rosa é voluntária há 30 anos. Ela perdeu o marido que sofria de câncer e atualmente dedica 6 horas por dia para atender crianças com a doença. O trabalho do voluntário é uma via de duas mãos, onde você pensa que está só doando, mas na verdade você está recebendo muito mais. A ACC oferece alojamento a pacientes com câncer que vêm de todo o Brasil para tratamento em São Paulo e não têm onde ficar. Os voluntários colaboram como podem, mas a experiência exige compromisso. A partir do momento que você se dispõe a fazer um trabalho voluntário, você tem que ter a ideia do tempo que você vai dispor, o que você gostaria de fazer. E a partir daí você assumir um compromisso. O programa de voluntários da ACC, Associação de Apoio à Criança com Câncer, em 2004, atingiu uma marca recorde de 1.300 interessados. A grande maioria é consciente de que um pouco pode representar muito para alguém. O voluntário também precisa se identificar com a causa. Com o apoio dos voluntários, a ACC já planeja ampliação. Nós temos obrigação de fazer alguma coisa pelo próximo, por alguém que está precisando mais que a gente. O lateral Cafu, um dos mais regulares integrantes da seleção brasileira de todos os tempos, ficou muito triste em ter ficado de fora deste jogo de domingo contra a Bolívia. Em represália à sua não participação no amistoso do Haiti, ele acabou não sendo convocado, junto com Dida, Kaká, Lúcio e Zé Roberto. Em 14 anos, é a primeira vez que fico de fora de uma convocação. Acho que a decisão da CBF foi errada. Cafu, craque do Milan. E vamos agora às notícias do esporte com Daniela Freitas. Olá, hermano! Neste fim de semana, a bola vai rolar na América do Sul pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. Na partida entre Brasil e Bolívia, no próximo domingo, o técnico Carlos Alberto Parreira vai poder contar com o futebol de Ronaldinho Gaúcho, que era dúvida. E o volante Edmilson vai jogar improvisado na zaga, pois o zagueiro Juan está contundido. Nos outros jogos, o Peru enfrenta a Argentina em Lima. O Uruguai recebe o Equador em Montevidéu. Em Assunção, o Paraguai joga com a Venezuela. E em Santiago, o adversário do Chile é a Colômbia. No aberto de tênis dos Estados Unidos, o americano André Agassi derrotou o alemão Florian Mayer por 2-1. Mayer abandonou a partida no último set, quando perdia por 1-0 por causa de uma lesão. E o campeão olímpico chileno, Nicolas Massu, foi eliminado pelo armênio Sargis Sagizan por 3-2. Massu reclamou muito da arbitragem e se irritou com os lances errados, chegando a atirar sua raquete no chão. No feminino, a americana Venus Williams passou sufoco no primeiro set, mas conseguiu derrotar a indiana Chika Oberoi por 2-0. Pela Fórmula 1, nos treinos desta sexta-feira, o espanhol Fernando Alonso foi o mais rápido em Monza. Michael Schumacher foi poupado por causa do acidente sofrido no dia anterior. Hermano. É dada a largada na corrida, mas os cavalos partem sem os jockeys. Aconteceu na Inglaterra. Sabe aqueles dias em que tudo parece dar errado? Pois veja um desses dias em uma corrida de cavalos. Um problema técnico ocasiona uma falsa largada e os cavalos disparam, mas sem os jockeys. Os cavalos continuam em frente e um deles, o único que tem alguém sobre a sela, acaba derrubando seu jockey. E em seguida avança sobre uma cabine de TV. Descontrolados, os cavalos passam por todos os que tentam impedi-los. Vão embora. A corrida, claro, foi cancelada. E veja a previsão do tempo para este sábado. Sol e muitas nuvens em Porto Alegre, mínima 17, máxima 22 graus. Nublado com chuva em Curitiba, mínima 15, máxima 21. Nublado com chuva também em Florianópolis, mínima 17, máxima 20. Sol em Campo Grande, mínima 18, máxima 39. Sol em Cuiabá, mínima 22, máxima 38 graus. Sol também em Goiânia, mínima 13, máxima 34.
Sol e chuva passageira em João Pessoa, mínima 21, máxima 30. Sol em Teresina, mínima 27, máxima 35. Em São Luís, sol e chuva passageira, mínima 24, máxima 31 graus. A seguir, FMI quer que o aperto continue. E veja também os programas para o fim de semana prolongado. Daqui a pouco. Fernando Gabeira, Walter Maierovitch. Por que essa guerra às drogas é uma guerra perdida logo de cara? 2-1 com Mônica Valfogel, neste domingo, depois da sessão das 10h30. Valores do Brasil. O comércio no mundo é um jogo onde é preciso muita habilidade para vencer. E o Brasil tem conseguido vitórias importantes. Veja neste domingo como o Banco do Brasil ajuda você a crescer. Banco do Brasil, o tempo todo com você. Já rodei o peão e ganhei 50 mil reais. Está todo mundo rodando e ganhando com o peão do baú. Eu rodei o peão e ganhei 20 mil reais. Compre e pague o carnê do baú para concorrer a prêmios de 5 mil até 1 milhão de reais. Eu rodei o peão, fiz um par e ganhei 5 mil. 50 mil muda a vida de qualquer cidadão. Novo peão do baú, prêmios de até 1 milhão de reais. Adorei, amei. Quando a família autoriza a doação de órgãos, a vida continua em outra pessoa. Seja um doador e comunique a sua família. Depois deste domingo, as montanhas de Minas nunca mais serão as mesmas. A Aviação Cipó vai mostrar o único batalhão do Brasil especializado em montanhismo. Toledo se preparou para levar você a uma missão quase impossível. Saiba como é o dia a dia de um soldado e do Exército Brasileiro. Descubra neste domingo se a Aviação Cipó está preparada para a grande batalha. Viação Cipó, oferecimento Goodyear. Conhecendo Minas nas asas da Goodyear. Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas em acidente no quilômetro 160 da Via Dutra, à altura de Jacareí, em São Paulo. Um ônibus bateu na traseira de um caminhão-tanque. O motorista do caminhão morreu e os passageiros do ônibus, todos adolescentes, foram atendidos nos hospitais da região com queimaduras. Após um voo de 3 anos e 32 milhões de quilômetros, um helicóptero vai resgatar na semana que vem a cápsula espacial Gênesis, que volta à Terra carregando pó solar. É o primeiro material extraterrestre recolhido além da órbita lunar. O cantor e compositor Edu Lobo, de 61 anos, internado desde o dia 23 de agosto para operar de um aneurisma cerebral, recebeu alta nesta sexta-feira da Clínica São Vicente, zona sul do Rio. Diretor-geral do FMI elogia os avanços realizados pelo governo brasileiro, mas cobra a manutenção do ajuste fiscal. Rodrigo de Rato encontrou-se nesta sexta-feira com o presidente Lula e ministros da área econômica. Vamos a Brasília. Na visita de cortesia do diretor-geral do FMI ao Brasil, Rodrigo de Rato reuniu-se com os ministros Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, e Antônio Palocci, da Fazenda. Depois, foi a vez de ser recebido pelo presidente Lula. Em nota, o diretor fez elogios aos avanços realizados pelo governo brasileiro e reafirmou o apoio do fundo ao país. Mas, na entrevista coletiva, recomendou vigilância sobre os preços e nas contas públicas. O governo propôs ao FMI a criação de uma linha de crédito que possa socorrer países em dificuldades momentâneas. Os empréstimos seriam feitos sem a necessidade de um acordo amplo e de forma mais fácil. Se o FMI aceitar a proposta, apesar de não admitir ainda, o Brasil não deve renovar o acordo com o fundo. Não é necessário tomar decisões futuras com tanta antecedência. É bom para o Brasil, é bom para o Fundo Monetário se não for necessário novos empréstimos. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão desta sexta-feira em queda de 1,20%. O dólar fechou o dia em queda também de 0,40%, cotado a R$ 2,92.
Com medo de uma alta dos juros que atrapalhe a retomada do crescimento, empresários e sindicalistas ressuscitam a ideia de um pacto social. A discussão desse acordo começou com Luiz Marinho, presidente da CUT, e o novo presidente da Fiesp, Paulo Scar. Do ponto de vista da inflação, o efeito seria pequeno. Denise Campos, de Toledo. Hermano, o entendimento entre empresários e sindicalistas é positivo. Evita conflitos, pode viabilizar ações conjuntas, inclusive nas negociações com o governo. Diante de insistentes cobranças, por exemplo, o governo já cedeu um pouquinho em algumas áreas no que se refere à cobrança da COFINS. Pensa agora em reduzir encargos como fundo de garantia para microempresas, para favorecer o emprego formal. Mas um pacto para assegurar a inflação e afastar o risco de alta dos juros parece meio distante da realidade atual. Não foram os salários nem as remarcações de preços que provocaram o avanço da inflação além do previsto. O problema foram os preços das commodities em alta no exterior, produtos agrícolas que ficaram mais caros por problemas climáticos e os vilões desde a época das privatizações, que são os serviços, tarifas como de energia e telefone corrigidas pelos IGPs. O coordenador do IPC da FIB, Paulo Piquete, definiu bem a situação. Um pacto para dar certo teria de contar também com a OPEP, que reúne os países produtores de petróleo, São Pedro e acabar com a indexação dos IGPs. Como isso não é possível, talvez seja mais fácil questionar a meta de inflação, a forma como é definida e calculada, para que dê espaço para esses aumentos inevitáveis. Assim, o governo não tem que recorrer toda hora a juros altos que só amarram a economia e abortam qualquer ensaio de um crescimento mais vigoroso. O problema hoje não é exatamente a inflação, mas o que se espera da inflação. Hermano. Acompanhe mais uma rodada da previsão do tempo. Em São Paulo, sábado terá sol e chuva rápida, mínima 16, máxima 26 graus. O Rio de Janeiro também com sol e chuva rápida, mínima 17, máxima 31. Sol e chuva à tarde em Vitória, mínima 21, máxima 28. Sol e chuva passageira em Aracaju, mínima 22, máxima 30. Sol em Palmas, mínima 21, máxima 38 graus. Em Belo Horizonte também sol, mínima 17, máxima 27. Sol e tempo seco em Brasília, mínima 16, máxima 30. Sol e chuva à tarde em Macapá, mínima 26, máxima 34. Sol e chuva à tarde também em Boa Vista, mínima 25, máxima 33 graus. O novo filme do diretor de O Sexto Sentido estreou no Brasil nesta sexta-feira. A Vila, de M. Night Shyamalan, conta a história de um vilarejo amedrontado com a presença de criaturas que vivem em uma floresta das redondezas. Existe uma espécie de pacto entre os humanos e as criaturas, para que não aconteçam ataques. Mas, claro, alguma coisa dá errado e o tal pacto pode estar quebrado. O diretor Shyamalan confessou que pensou neste roteiro ao olhar pela janela de sua casa na Pensilvânia. Ele falou com exclusividade ao SBT. Eu olho pela janela e a casa é antiga. Vejo uma floresta com árvores se desfolhando. É assustador. Então eu comecei a escrever sobre isso. O elenco traz William Hurt, Joaquin Phoenix e até o ganhador do Oscar, Adrien Brody. E promete apavorar o público. O FMI sempre querendo mais. O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Rodrigo Rato, disse numa nota divulgada nesta sexta-feira em Brasília que o país vai bem, mas a sangria deve continuar. O Brasil, segundo ele, não pode abrir mão do superávit primário. Considerando o nível ainda elevado da dívida pública brasileira, será crucial manter o compromisso do governo com a obtenção de superávites primários significativos. Rodrigo Rato, diretor-gerente do FMI. A seguir, 2 milhões de pessoas já fugiram do furacão na Flórida. E ainda, os preparativos para a festa de San Genaro. Veja a seguir. Vem aí, a Caravana Alterosa levando alegria e serviços gratuitos para a população de São José da Lapa. Mini estúdio de TV, show do milhão, corte de cabelo, rua de lazer, emissão da carteira de identidade de trabalho, informações sobre o seguro-desemprego, educação odontológica e muito mais. Domingo, dia 5, a partir das 10 da manhã, na Praça Dom Pedro I.
Caravana Alterosa, uma parceria Sesc e TV Alterosa. Valendo uma nova skin? 2, né? Ganhei. Não, eu ganhei. Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Foi o alemão ali. Nova Skin, a cerveja oficial do GP Brasil de Fórmula 1. Beba com moderação. Nada como um banho consciente. Fechar a torneira do chuveiro para se ensaboar economiza até 96 litros de água por dia. Acabe com desperdício antes que a água acabe. Uma iniciativa da TV Alterosa. Ai. Que foi, amor? O bebê chutou? Ai, não, é que eu me deu uma vontade de comer aquela goiabada em lata lá de Araxá. Pra tudo na vida, tem Sedex. Sedex mandou, chegou. No meio de uma estrada deserta, eles pediram carona a um estranho. Você viu pra onde levaram a minha esposa? Agora, Kurt Russell procura sua esposa desesperadamente. Parece que ela te abandonou, cowboy. E sabe que cada minuto que passa pode ser o último. Como vou saber se ela continua viva? Breakdown, implacável perseguição. Neste domingo, na sessão das 10h30, na faixa especial do SBT. Uma das mais animadas festas da colônia italiana em São Paulo. A festa de San Genaro começa neste sábado. Dona Nata tem 82 anos. Há 30 participa da festa de San Genaro. Na minha casa, eu descasco uma cebola e eu choro que nem não sei o quê. Aqui eu descasco 3, 4 sacos e eu não derramo uma lágrima. Para testar as delícias da festa que começa neste sábado, as mamas acordaram cedo. Capricho nos antepastos e no molho de tomates que acompanha a macarronada. Cerca de 400 voluntários participam dos preparativos da festa, que terá renda revertida para as obras da paróquia de San Genaro. Na festa toda, nós esperamos aproximadamente 150 mil pessoas. A grande atração deste ano será a participação de 3 tenores profissionais. O trio fez um pequeno ensaio para testar a acústica da igreja. Serão mais de 2 toneladas de macarronada, 800 quilos de polenta, 64 mil pedaços de pizzas, 25 mil quilos de vinho consumidos em 6 finais de semana. A chacina na Rússia, um ato de covardia e oportunismo. Vamos agora ao comentário de José Neumann e Pinto. Meu amigo Hermano, covardia e oportunismo sem limites. Essas são as características do terrorismo e da política em nossos tempos. O terrorismo é covarde até além da imaginação. Né? Usa a covardia como se fosse heroísmo. E os políticos são oportunistas também sem limites. É o que mostra um massacre da escola, lá dos reféns dos chechenos, na escola de Beslan, na Rússia. Por quê? Os terroristas não mediram nenhum escrúpulo, não tiveram nada que impedisse de usar crianças como escudos. Né? E os políticos, os governantes da Rússia, o senhor Vladimir Putin, também, baseado até numa observação que eu achei bastante estranha e estúpida, de que como o autoritarismo é um elemento forte na vida, na história política da Rússia, ele pode até ganhar pontos e votos com essa decisão de invadir de qualquer maneira e promover uma verdadeira chacina na escola. Então eu fico aqui repugnado, fico enojado. A que ponto nós chegamos? Nós já ultrapassamos um momento de barbárie absoluta, extrema, tanto na covardia dos terroristas, quanto no oportunismo nojento, asqueroso dos políticos que o combatem. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Obrigado, Neumann. Vamos agora a outras informações da previsão do tempo. Sábado com sol e chuva passageira em Salvador, mínima 25, máxima 31 graus. Sol e chuva à tarde em Belém, mínima 24, máxima 33.
Sol e chuva passageira em Fortaleza, mínima 24, máxima 31. Sol e chuva passageira também em Natal, mínima 23, máxima 32. Sol e chuva à tarde em Porto Velho, mínima 24, máxima 34 graus. Sol e chuva rápida em Manaus, mínima 25, máxima 34. Sol e chuva passageira em Recife, mínima 24, máxima 30. Sol e chuva passageira também em Maceió, mínima 23, máxima 31. Sol e chuva à tarde em Rio Branco, mínima 22, máxima 31 graus. Um juiz de futebol da principal liga da Inglaterra foi suspenso por não ter aplicado corretamente a lei dos cartões. Depois de mostrar 2 vezes o cartão amarelo para um jogador, o juiz não o expulsou com o cartão vermelho, como manda a regra. O Jornal do SBT quer saber, você acha que os juízes das partidas de futebol devem também estar sujeitos a punições ou sua autoridade deve ser sempre preservada? Eu acho que o juiz deve ser punido sim, porque não existe uma autoridade máxima que não pode ser contestada. Eu sou contra, porque eu acho que os árbitros no Brasil tem que ser punidos também, porque causa muito problema aos jogadores. Eu acho que deveria sim haver uma punição do juiz, porque tem órgãos que comandam os setores de juiz, eles são nomeados pela federação, e se ele não aplica corretamente o dever, deveria ser punido. Eu acho que os juízes devem ser punidos assim como os jogadores são, porque eles estão submissos a uma autoridade assim como os jogadores. Eu acredito que punições seja para as pessoas capacitadas. De uma vez que ele é capacitado, ele tem que ser punido igualmente a todos os outros. Unanimidade, todos os entrevistados acham que o juiz deve sim ser punido. Bill Clinton é internado para cirurgia de ponte de Safena. Furacão Francis passa pelas Bahamas e se aproxima da Flórida. Vamos agora ao giro de notícias pelo mundo. O furacão atingiu as Bahamas com ventos de 200 km por hora. Pelo menos 2 pessoas morreram. Francis continua seguindo em direção à Flórida. Mais de 2,5 milhões de pessoas já fugiram da região. As cidades estão em alerta e as ruas estão desertas. Bill Clinton, de 58 anos, vai fazer uma cirurgia de ponte de Safena. O ex-presidente sentiu nesta sexta-feira fortes dores no peito e por isso foi internado. Exames confirmaram que ele estava com bloqueio nas coronárias. A operação deve ser feita nos próximos dias. Chico Buarque de Holanda deu longa entrevista para a BBC Brasil, falando de música, literatura e política. Elogiou Hugo Chávez, defendeu Cuba e foi bondoso com Lula. Chico disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo o que tem que fazer e fez uma observação. Lula não deve estar satisfeito em estar seguindo a receita que tem que ser seguida para conseguir uma certa estabilidade. Chico Buarque, cantor, compositor e escritor. Veja agora as manchetes dos principais jornais do país neste sábado. O estado de São Paulo, massacre na escola. Jornal do Brasil, terrorismo sem fronteiras ofende a humanidade. Estado de Minas, massacre de crianças na Rússia choca o mundo. A Gazeta, justiça solta Leonardo Jaune. Folha de Pernambuco, massacre na Rússia deixa mais de 200 mortos. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tenha um ótimo final de semana. Boteco do Ratinho, Leonardo, Martinha, Marquinhos Moura, Fernando Mendes, Carlos e Nando, The Fevers, Marcos Roberto, José Augusto. Programa do Ratinho especial, neste sábado, 9h20 da noite.